Quem nunca olhou para o céu e tentou fazer a previsão do tempo? Ou então acessou a internet, ouviu o rádio, viu na TV para saber qual a previsão daquele dia ou até mesmo da semana para tomar alguma decisão. Então, essa decisão, essa leitura da previsão do tempo, quem faz é um meteorologista. E hoje a gente vai mostrar uma central meteorológica aqui do meteorologista Peter Scheuer. Tudo bem? Tudo bem, Jusinei. Prazer receber aqui na minha estação meteorológica. Prazer é nosso para conhecer um pouco mais desse seu espaço, desse seu trabalho que muita gente não sabe como funciona. Agora, uma coisa é certa, quando você olha para o céu, você olha diferente de como eu olho, não é verdade? Ah, com certeza, com certeza. Tem muitas variáveis a ser estudada na parte da meteorologia. E quando o meteorologista ele olha para o céu, ele enxerga muita matemática, muita física, é algo assim, surreal mesmo. Muito mais do que a gente. Agora, quer que você mostre para a gente? Você tem aqui na sua propriedade, você montou uma estação meteorológica, né? Isso, exatamente. Queria que você mostrasse para a gente como os dados, como as informações são coletadas aqui, o que são esses equipamentos todos? Sim, sim. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, Jusinei, esse aqui é um pluviômetro Vire de Paris. Ele é um instrumento que ele mede a quantidade de chuva em milímetros. Então, através de uma proveta pluviométrica, eu abro essa torneirinha, vai descer a água através da gravidade e eu faço a medição. Se tiver 80 milímetros, aqui tem 10 milímetros, então eu tenho que fazer 8 vezes, né? Vou despejando, vou somando, vou totalizando. O total de milímetros aqui que eu já peguei foi 154 milímetros, né? Que foi praticamente um dia, né? Alagou tudo, deu um transtorno muito grande em Chapecó. E as leituras dele, assim como os outros instrumentos, são feitas a cada 6 horas, né? Então seria aqui de madrugada, manhã, tarde e noite. 4 vezes ao dia. Isso, 4 vezes ao dia. Bom, a gente observa aqui também que a gente tem esses negocinhos aqui. Ó. Eu chamo de negocinhos porque eu não sei como chama. Sim. Né? Isso é para quê? Para medir a velocidade do vento, é isso? Então, exatamente. Esse aqui é um anemômetro. Ele mede a velocidade do vento, quilômetros por hora, metros por segundo, nós, rajadas. Também a direção do vento, que é por essa grimpa aqui, tá certo? E eu tenho... Qual a diferença desse instrumento para esses outros instrumentos que para a gente que é leigo parece a mesma coisa? Então, essa aqui é uma estação meteorológica automática. Ela registra a velocidade, a direção do vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica e todos esses dados vão para um software, vai para o computador e não precisa ter um observador para vir aqui diretamente e fazer a leitura. Já esses eu tenho que fazer a leitura, o pluviômetro, esse instrumento aqui eu tenho que fazer a leitura, esse aqui também, aquele ali também. Ou seja, a função é a mesma, a diferença é que aqui já te dá os dados coletados. Aqui você precisa juntar essas informações e fazer uma base de cálculos. Exatamente. Então esse aqui é o anemógrafo. Então ele registra a velocidade, a direção do vento, ele está a uma altura aproximada aí de 2,5 metros. E aqui tem um diagrama que ele faz todo o registro aqui de direção e a sua respectiva velocidade. Aí eu troco ele a cada 30 dias. E também... Quando essas informações elas assustam? Ah, sim. Esses dias atrás aí chegou quase a 20 metros por segundo aqui a velocidade do vento. Aí significa aí é que... uma rajada muito forte de vento, né? Por conta de uma pode trazer tempestade de verão. prejuízo. Sim, exatamente. Bom, nós temos aqui também um outro equipamento, essa caixa aqui. O que você tem aqui dentro? Esse aqui é um abrigo de Stevenson. Ele é de venezianas, proposital para o ar circular aqui dentro. O ar entra, sai e faz com que a gente tenha uma temperatura à sombra. Então aqui, todos os instrumentos aqui, eles têm que estar protegidos do sol. Esse aqui é o psicrômetro. Através desse conjunto de termômetros bulbo seco e bulbo úmido e uma tabela específica, eu tenho a umidade relativa do ar, a temperatura do ponto de orvalho, bem importante aí para verificar o vapor d'água, quanto de vapor d'água tem na atmosfera. Ele é embebido aqui por um copinho de água e esse aqui sem nada, né?
uma gasa úmida que fica embebida a esse copo, com isso eu tenho a temperatura do bulbo úmido, e através dessa diferença aqui eu vejo a umidade relativa do ar. Eu tenho aqui a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então a temperatura máxima nesse momento está próxima aí dos 32,4 graus, nesse exato momento. E a mínima ficou próxima dos 21 graus. Aqui eu tenho o termigrógrafo, registra a temperatura do ar e a umidade relativa do ar. Ele vai registrando, tem um feixe de fios de cabelo que vai encolhendo ou vai expandindo conforme a umidade e a temperatura através de uma placa bimetálica. E esse aqui é o barógrafo, ele registra a pressão atmosférica. Então, se a pressão é baixa, se a pressão ela é alta, quando a pressão está baixa, provavelmente é uma tempestade que está se aproximando ou uma frente fria e assim sucessivamente. Agora, para a gente fechar, aqui no chão, ó, a gente observa que você tem, isso é uma espécie de termômetro, é isso? Que equipamento é esse? Que aparelho é esse? Sim. Exatamente. Esse aqui é o geotermômetros. Ele é bem importante para o estudo dos solos. Então, esse instrumento aqui está com o seu bulbo de mercúrio, né, o sensor desses instrumentos, né, enterrado a 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. Então, cada um vai me dar uma leitura diferenciada da temperatura, para mim saber a energia térmica do solo. Então, ele é bem importante para a agrometeorologia. Eu tenho um outro instrumento aqui que também é muito importante para a agrometeorologia, que é o sensor de mínima da relva. É um termômetro de mínima, idêntico a esse que a gente faz a leitura aqui no abrigo, só que ele fica no chão. Então, ele fica aqui, ó. Fica exatamente aqui, ó. E quando, por exemplo, tem um dia de geada, por exemplo, esse ano aqui eu peguei 7,8 abaixo de zero. Então ele vai me dar a leitura para mim saber se teve geada ou se teve uma diferença muito grande do abrigo. Agora, interessante que todas as informações que são coletadas por esses equipamentos, eles vão para um computador onde você leva essas informações e a partir daí é que você faz a leitura meteorológica do clima, do tempo da região, é isso? Isso, exatamente. Então aqui são vários dados de velocidade do vento, direção, pressão atmosférica, umidade. Todos esses dados eu faço a coleta numa planilha e depois que eu tenho todos esses dados, eu levo para o meu escritório, faço análise e isso vai me ajudar bastante no monitoramento e para auxiliar na previsão do tempo. Vamos conhecer esse espaço para a gente entender um pouco de como os números que saem daqui se transformam em previsão do tempo para quem está em casa sempre esperando para tomar alguma decisão, ou seja, para sair de casa, ou mesmo aqui falando muito do agronegócio, até para a hora de plantar, esperar a chuva, não esperar a chuva, enfim, essas informações que são importantes. Vamos lá para a gente ver? Vamos sim. Bom, agora a gente veio para a central meteorológica, onde todas aquelas informações naqueles equipamentos que a gente mostrou agora há pouco, eles são computados, né, Peter? Explique para a gente o que acontece aqui, o que você está vendo, o que a gente está enxergando nessas telas. Então, essa aqui é uma central meteorológica, né? Eu tenho os computadores aqui que eu faço monitoramento de imagens de satélite, de projeções numéricas que dá para avaliar os fluxos de ar que acontecem na média, alta atmosfera, as projeções de chuva e também o monitoramento da minha estação meteorológica automática, que vem aqui, direto aqui para esse console. Então aqui, por exemplo, 32,4 é a temperatura que está agora, 57%. O vento está com direção sudoeste, 3,6 km por hora. Então todas essas informações aqui eu analiso e depois eu faço a previsão do tempo. Bom, falando em previsão do tempo, já que a gente está com todas essas informações, qual a previsão do tempo para essa semana? Hoje está quente demais, a gente está aqui gravando. Muito quente, meu Deus do céu. Então, a tendência é que a gente tenha uma quarta, quinta, sexta com muito calor, bem pouca chuva, as pancadas elas são bem isoladas por conta do calor, e essa massa de ar quente que está atuando na Argentina, que é uma onda de calor muito forte, ela acaba influenciando a nossa região, proporcionando temperaturas próximas ou acima dos 35, 38 graus. Então vai ser muito quente essa semana e o fim de semana muito mais quente. Muito, promete. Bom, essa previsão que você acaba de trazer para a gente, você leva diariamente para diversos veículos de comunicação. E você sabe da responsabilidade que essas informações elas têm
diante de quem espera por ela. Como é que é sentir isso? Saber que as pessoas estão aguardando por essa leitura do que vai acontecer com o tempo? É uma responsabilidade muito grande. A gente leva essas informações aí para mais de 50 emissoras de rádio, TVs, para o agricultor, para a parte aí dos voos, né? O pessoal também se baseia muito, né? Então você tem que tentar ser o mais perfeccionista possível, né? Tem que trazer todas as informações mais didático possível para as pessoas entenderem e poder se planejar. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Final do dia a gente sempre passou, deu tudo que a gente esperava, é o preço, né? Já errou? Já errou feio, assim? Olha, já aconteceu de ter assim eventos assim extremos, né? Que por exemplo a primavera. Teve uma vez assim que as projeções elas colocavam assim um dia bem bonito com sol, mas eu percebi assim pela termodinâmica, pelo calor e pela umidade, né, e por uma perturbação dos níveis médios que alguma coisa estava estranha, sabe? Mas de qualquer maneira a gente colocava só pancadas isoladas e deu granizo aquele dia, sabe? Mas não foi tão cruel assim, né? Mas já aconteceu. Já aconteceu, como já. qualquer profissão, Sim, né? sim, Você está trabalhando com números e principalmente com um fenômeno que é a natureza, que você não tem controle. Exatamente. Peter, eu quero te agradecer por receber a gente aqui na sua casa, no seu espaço, onde você trabalha e leva para centenas e milhares de pessoas a informação da previsão do tempo. Parabéns pelo trabalho, obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho dessa profissão, né, que muita gente não conhece. Obrigado. Mas eu que agradeço aí por terem vindo aqui, né, conhecer todo o meu trabalho. É uma honra, né, estar podendo mostrar isso para muitas pessoas que têm curiosidade e vamos sempre se comunicando aí.